Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Delação premiada. Muita gente é a favor por acreditar que acelera os processos. Outros são contra, lembram a famosa deduragem. Ninguém, no entanto, é a favor quando a delação volta contra si. Impeachment. O ex-presidente Collor teve de renunciar antes que fosse defenestrado por um impeachment. O assunto voltou, mas dizem que a história só se repete como farsa. Essas polêmicas fazem o debate de hoje de cena política. Convidados os advogados José Luiz Borges Horta, professor de Teoria do Estado da Faculdade de Direito da UFMG, doutor em Direito pela UFMG, com pós-doutorado em Filosofia pela Universidade de Barcelona, onde foi professor visitante, atual coordenador do Bacharelado em Ciências do Estado da UFMG. José Luiz, muito prazer com sua presença aqui. Eu não acho que jornalismo, e Eustáquio sabe disso, não se faz com pessoalidades, com individualidades. Mas eu quero falar que, além desse currículo que você tem, você é mestre do meu filho. Incutiu no meu filho Gabriel o gosto, ajudou, né? Imagina. A incutiu o gosto pela filosofia. Ele chegou na universidade já com gosto pelo saber. Não se incomode, não é culpa nossa, não veio do berço mesmo. Muito obrigado. E também o advogado Vinícius Leôncio, advogado especializado em direito tributário, autor de o maior livro do mundo sobre direito tributário. Vinícius Leôncio pesquisou a delação premiada, uma história que remonta à antiguidade. Depois eu quero falar até desse livro seu, que é muito curioso, o maior livro do mundo, né? O maior livro do mundo. Eu quero falar também sobre isso. E convidamos também o jornalista Eustáquio Ramos, 15 anos de jornalismo, sendo 13 deles na Rádio Itatiaia, onde ancora o principal jornal da emissora. Também trabalhou em emissoras de TV. Muito obrigado também pela sua presença, Eustáquio. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, Barroso. Um jornalista que sempre afeta a polêmica, o debate, e isso é muito bom. Afinal, o debate faz parte da nossa sociedade, temos que sempre fazê-lo, né? Porque a gente forma a opinião do cidadão brasileiro. Isso mesmo. Vamos lá, Leôncio, começando por você. Aqui não tem senhor aqui nesse programa, não. É um programa de debate. O senhor... Muito bem. Não tem, é o você mesmo. Você fez essa pesquisa sobre a delação que remonta, como eu disse, desde a antiguidade. A gente começa em uma história antiga, começando até de Cristo, da era de Cristo. Conta pra gente um pouco dessa história. Exato, e até mesmo anteriormente a Cristo, sim, ali por volta de 1800 a.C., no Provérbios, já se encontra, no livro Provérbios, já se encontra regulada a questão da delação premiada. Premiada, a custo de um pagamento, né? A custo de um pagamento. E com Cristo não foi diferente, porque o foco para ser preso não era Judas e nenhum dos 12. Né? E Cristo e Judas negocia essa delação premiada com os sacerdotes, conforme relata Mateus 28:61, de forma que ele combinou o preço, combinou o momento da entrega. São as famosas 30 moedas, né? As 30 moedas de prata. E tem aí uma questão da razão dessa delação premiada, que era muito fácil chegar a Cristo. Mas tem uma tese segundo a qual que ele tinha um sósia tão perfeito no grupo dos 12, que até mesmo os 12 se confundiam de saber quem que era o Cristo e quem era o sósia. Por isso foi necessário o beijo do Judas para identificar o verdadeiro interessante. Cristo. Mas aí, voltando ao curso da história, a delação esteve presente em muitos momentos. Em muitos momentos. E o mais marcante, no caso brasileiro, é a delação do Joaquim Silvério, no movimento da Inconfidência Mineira. O movimento do Filipe dos Santos, em 1720, não houve delação, ele foi preso e executado sem problema, porque ele liderava abertamente o movimento. Mas no caso específico da Inconfidência Mineira, e o que intriga é que Silvério não estava dentro do movimento. Ele não era inconfidente. Ele arrumou uma maneira de entrar no movimento para ter um motivo de se livrar do seu passivo tributário. Ele acumulou um enorme passivo. Uma dívida grande. Uma dívida tributária, porque ele era o arrecadador tributário do Tejuco, atual Diamantina. E ele ficou 3 anos sem repassar
esse produto da arrecadação, dos impostos, para a coroa. Então ele estava muito endividado e precisava de arranjar uma maneira de se livrar desse passivo. E numa reunião na casa do José Rezende Costa, na cidade hoje de Rezende Costa, do capitão Rezende Costa, ele ouviu o capitão conversando com o padre, com Luiz Vaz de Toledo, a respeito desse movimento. Ali ele arrumou um gancho para entrar dentro do movimento. Todos os testemunhos dos autos de devassa da Inconfidência levam a essa conclusão, que ele não estava dentro do movimento. Ele queria levar as 30 moedas de prata. Ele queria, como de fato levou, foi perdoado na pena, ele teve a remissão da pena, teve o perdão de todas as dívidas, e Dom João VI ainda veio ser padrinho de 3 dos seus filhos. E parece que ele era recorrente na delação. Ele né? era recorrente. 15 anos depois do movimento da Inconfidência, ele fez em Campos, no Rio de Janeiro, uma nova delação, o que o levou a ser praticamente apedrejado no Rio de Janeiro. Teve que mudar de nome, ele adotou o sobrenome Montenegro e foi... Montenegro foi bem escolhido, né? E foi para São Luís, no Maranhão, onde morreu 30 anos depois dos acontecimentos. Então, e ele ganhou, ele foi premiado financeiramente pela delação, que funcionou muito bem, né? Dos 39 inconfidentes, apenas um não foi preso, que é um paulista, que é o Claro José Mota, que esse conseguiu arranjar uma maneira de não ser preso e foi amplamente procurado. E o Claro desempenhava um papel muito importante porque ele era o elo entre os inconfidentes mineiros e os paulistas. Muito bem, hoje a gente tem essa questão da delação nesse processo no Lava Jato, o conhecido popularmente por Petrolão, e a gente tem delatores e empreiteiros, a gente tem advogados, publicitários, tem um publicitário, um homem de comunicação envolvido. Qual que é o paralelo que se faz entre esses processos? Eu queria ouvir todos aí um pouco, ver se a gente consegue encontrar um elo histórico. Eu, pessoalmente, não sou contra a delação premiada, porque é o único instrumento que o Estado, que a sociedade dispõe para combater a organização criminosa. A Itália foi assim na década de 70. Essa operação Mãos Limpas ela só desmoronou, né, a máfia italiana através de delações premiadas, senão ela não conseguiria. E veja que o juiz Moro, né, ele estudou, ele não é uma figura que simplesmente ocupa uma função de magistrado. Não é um neófito no assunto. Não. Ele é doutor em direito penal, ele estudou a questão, estudou profundamente o movimento das mãos limpas da Itália, publicou sobre isso, quer dizer, o roteiro que ele iria utilizar na na Lava Jato, ele já tinha publicado anteriormente em trabalhos científicos onde ele operava exatamente a justificação e as técnicas para poder coibir a corrupção. E se a gente for pensar que a corrupção, lamentavelmente, é um problema que o Brasil não consegue resolver. É endêmico, né? Vem de longa das data. caravelas. E veja, há uma questão muito interessante. O simples fato de se pretender combater a corrupção no Brasil já foi achincalhado em várias ocasiões históricas do país, né? Basta lembrar que a UDN, a União Democrática Nacional, gloriosa União Democrática Nacional, tinha no combate à corrupção uma das questões chave do seu programa, do seu ideário, da sua proposta de Brasil, e desde sempre foi demonizada por isso. Quer dizer, em 2013, em 2014, até mesmo em 2015, quando as pessoas vão protestar contra a corrupção, há sempre alguém que diz, isso é um problema de classe média reclamando contra a corrupção. Não é. Isso é um problema grave, é uma situação insustentável. Isso toma os nossos recursos, indiscutivelmente. Isso faz com que a gente, no momento, por exemplo, você falou na universidade, a universidade está vivendo uma crise terrível. Por quê? Porque não há recursos. Ora, se não houvesse tanta corrupção, será que nós estaríamos na mesma situação? A penúria seria a mesma? Claro que não. Para se ter uma ideia, o procurador da República, Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, ele esteve em Belo Horizonte há cerca de 10 dias e disse que só em pagamento de propina
o escândalo da Petrobras movimentou 6 bilhões de reais. Então, o senhor está dizendo essa questão do prejuízo que a gente tem com a corrupção, imagina, só em pagamento de propina. E só, propina. E só sem na contar o Petrobras. contrato só na Petrobras. Veja, se a corrupção é endêmica, com um fortalecimento das condições de combate à corrupção, inclusive o endurecimento da estrutura penal, criminal, evidentemente se resolveria, né? E é outra coisa a se destacar, a delação premiada, ela está tomando, no meu posicionamento, não sei se vocês concordam, ela está tomando essa projeção toda porque envolve um assunto de âmbito nacional, envolve política, envolve gente poderosa, tanto do poder... Grandes empreiteiros, pessoas poderosas da política. Porque no dia a dia, eu posso falar isso com propriedade, porque a gente acompanha o dia a dia do noticiário policial em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O noticiário policial, as investigações da polícia sobre os mais diversos crimes, sobre organizações criminosas, sobre homicídio, as investigações elas se baseiam muito na delação de algum integrante da quadrilha. Não, determinado integrante da quadrilha revelou todo o esquema, resolveu entregar todo o esquema para a polícia, além de outras provas que a polícia tem. E a gente tem esse outro lado que a polícia brasileira é muito pouco investigativa, exatamente, né? Ela não é técnica, ela não é investigativa. Então, tomou essa projeção toda porque é um assunto de pessoas poderosas na política e no poder econômico também, porque isso acontece no dia a dia da polícia, no dia a dia da justiça mineira. Nós tivemos um polêmico caso Bruno aí, em que o Bruno foi condenado, o Macarrão, o braço direito dele, foi condenado, o Macarrão foi beneficiado na condenação dele por uma delação premiada. Sim. E não tomou essa projeção nacional que essa delação premiada da Lava Jato está tomando. Ele... revelou... Isso leva muitas pessoas a falarem que é deduragem, comparar com o famoso dedo duro. Ninguém gosta de dedo duro, né? Ele revelou uma boa parte, não revelou tudo, segundo o Ministério Público, o Macarrão revelou boa parte do que aconteceu com a Elisa Samúdio, a ex-amante do goleiro Bruno, e foi beneficiado, se não me engano, se não me falha a memória, em 6 anos de redução da pena por causa da contribuição que ele deu em seu depoimento. Então, isso é um expediente comum no Poder Judiciário, na polícia, então não é novidade, não. E não tem outro caminho, porque a especialidade do crime, a velocidade da especialidade do crime é tão grande que o Estado não consegue ter instrumento de combate. O Poder Judiciário não vai ter, a polícia não vai ter, o Ministério Público não vai ter, porque o crime está sendo pensado 24 horas, né? Minuto a minuto, segundo a segundo. Mas daí é o investimento que o Estado teria que fazer em inteligência, por exemplo. Nós teríamos que ter uma estrutura de monitoramento e de combate à criminalidade que fosse mais eficiente do que ela é. Para isso, evidentemente, precisa de recursos. Para ter recursos, tem que combater a corrupção. E aí a gente fica perdido num círculo vicioso. Outra alternativa talvez fosse a de infiltrar as pessoas. Mas como é que você infiltra pessoas numa quadrilha criminosa, numa facção partidária criminosa? É muito difícil. Muito difícil. A lei de delação prevê infiltrar pessoas dentro das organizações criminosas. O problema é que as pessoas... dos empreiteiros. O problema é que ali são todos conhecidos, né? Se entra uma pessoa que não é do esquema, quem que é esse, né? É muito difícil na prática. É o clube dos grandes empreiteiros, só se você for um grande empreiteiro. Porque a gente acha que a concorrência, que o empreiteiro tal não conversa com o outro concorrente dele, não, isso é só a aparência, porque nas negociações, no dia a dia, eles se conversam, são amigos, essa coisa toda. Trocam figurinhas e figurões. Eu tenho de dar um breve intervalo e o Cena Política volta já já com o debate. Prossegue Cena Política, debatendo a delação premiada e o impeachment. Professor Zé Luiz, e a forma que a delação premiada está sendo feita no Brasil? Há muitas críticas, há muitos senões, até um caso aí da advogada que fugiu, né? Eu falei que o Collor foi defenestrado, ela que se defenestrou. Ela se autodefenestrou. Pela janela ainda. Pela janela. Para o sol pleonasmo, exatamente. A situação, a grande questão, e eu acho que esse é o debate que inevitavelmente nós vamos fazer, talvez daqui a 1 ano, 2, 3,
quando a questão política estiver equacionada, mas a questão jurídica ainda estiver em tramitação nos tribunais, porque é claro que não vai se ficar só nas sentenças do juiz Moro. Isso tudo vai subir, isso vai subir para os tribunais, e deve parar no Supremo Tribunal Federal, e quando chegar ao Supremo... Você acha que o Supremo carrega na pena? Eu acho que reduz. Reduz? Eu acho que reduz. O entendimento... Veja bem, a forma como essas delações estão sendo obtidas, para muitos de nós advogados, para muitos de nós que vivemos o mundo do direito, é abusiva. É realmente abusiva. Coerciva? Absolutamente, mais do que coerção, coação mesmo, vício da vontade. Olha, você veja bem, cada pessoa tem um nível de tolerância. Evidente que durante um regime de ditadura, você vai preso, você tem todo um ideal para resistir. Mas fora de um regime de ditadura, você pega um sujeito como eu, gordo, se me botar 5 dias, não é preso não, é 5 dias dormindo numa cama de solteiro, na quinta manhã, na sexta manhã, eu assino qualquer coisa, digo que cometi qualquer crime, digo que qualquer um cometeu crime, pagando bem que mal tem. Porque, evidentemente, a pessoa não tem condição de resistir. Até grandes empreiteiros. Quando você pega... Lembra aquele da UTC, né? As pessoas, não lembro? Ricardo Pessoa. Ricardo Pessoa, né? Eles estão dormindo no chão, eles não têm condições de segurança, segurança, claro que tem, mas de conforto mínimo. Estão em situações, provavelmente essas pessoas jamais vivenciaram na vida. E o que eles veem pela frente? O caso da herdeira do banco aqui de Minas Gerais, que é hoje talvez a única que está presa em função do mensalão. Quer dizer, toda a parte política já está solta, ou parcialmente solta, e a herdeira do Banco Rural... Marcos Valério também não, os empresários é que foram para a cadeia, não os políticos. Como nós, no primeiro bloco, estávamos falando mais dos corruptores do que dos corruptos. E o problema maior, evidentemente, são os corruptos. Uma das principais pontos de vista da defesa é exatamente o de alegar extorsão. E é perfeitamente do corrupto possível. E do corruptor, né? Claro. Quer dizer, o que é pior, o corruptor ou o corrupto? É claro que o corrupto é muito pior. Porque o corrupto tem o dever, quer dizer, é servidor público, ele está sustentado pelo Estado, portanto, ele tem o dever de responder corretamente aos ditames da Constituição, enfim, do interesse público. Mas o juiz da Lava Jato, ele baseou a operação no triplé prisão, delação, publicidade. Que é o único meio, que é o mesmo que a justiça italiana utilizou para o projeto Mãos Limpas. Então, aprisiona, faz delação e publicidade. Né? E não adianta, a meu ver, nenhuma reforma do judiciário, nenhuma reforma da polícia, nenhuma reforma de nenhum ente estatal, se essa reforma primeiro não passar pelo cidadão. Nós vamos entupir o Poder Judiciário de juízes, vamos entupir a Polícia Federal de policiais e não vai resolver o problema de corrupção. Acho que precisa da sociedade brasileira. Nós somos o 77º país mais corrupto do mundo, né? O que precisa, a meu ver, é fazer uma reforma mesmo no interior do cidadão. Professor, o senhor está questionando um pouco a validade dessas delações que já foram feitas até agora? Claro, sobretudo da última delação, que foi a que gerou esse episódio da advogada fugir do país. Tão logo ela é questionada na postura dela, ela foge do país. Por algo, aliás, muito estranho. Ela acompanhou a delação de vários corruptos e depois ela, a mesma advogada dos corruptos, fez a delação premiada, fiscalizou, orientou a delação premiada de um dos corruptores. Isso gerou um certo espanto, até porque, pela primeira vez, envolveram o presidente da Câmara dos Deputados nessa questão, e a primeira investigação sobre a advogada, ela já fugiu do país. É claro, quando alguém foge do país, você tem que presumir que alguma coisa não está correta. Né? Evidentemente, ela deveria ficar e se defender, claro. Mas você acha que a presidente Dilma Rousseff deu recentemente uma declaração dizendo, quando esse Ricardo Pessoa acusou a campanha dela de receber dinheiro
de corrupção, ela disse que não acreditava em delatores, que ela não gostava de delatores. Sim. Você acha que ela tinha certa razão nisso? Não, de maneira nenhuma. Dilma não tem razão em absolutamente nada. Não é possível que ela tenha razão em Isso que eu qualquer estava falando, alguma quando coisa. a delação atinge Contra a si, a si mesmo? si mesmo. E ela não disse, ela apenas soltou frases ao Léo. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, eu acho que as delações, o instituto da delação é válido, mas o que eu acho é que a forma como o juiz Moro tem operado isso, com essa, e eu vou um pouco mais longe do que você foi, mais do que tudo, a pior parte é a espetacularização da justiça. Justiça não tem que ser espetacular. Justiça tem que ser eficiente, tem que ser justa. Mas se ele não der publicidade, ele não consegue levar à frente. Mas aí nós ficamos pensando que a publicidade é mais importante que o resto. Porque, veja, Mas é porque o homem tem mais medo do que é exposto publicamente sobre ele do que a pena que ele sofre na esfera privada. Não sei não. Sei esses que estão presos na cadeia não estão pensando o que está aparecendo na internet sobre eles, não. Estão pensando em dormir uma noite de sono Eu acho, confortável. no caso do Alberto Youssef, por exemplo, é a segunda vez que ele faz uma delação premiada. Isso é Lá em interessante. 2013 ele já fez essa delação. E é interessante que ele corre o risco de sair desse processo da Lava Jato com mais dinheiro do que ele tinha. Porque ele tem uma comissão sobre o que for arrecadado da delação. Envolve premiada. muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Se Envolve for muito, 6 muito. bilhões, ele vai ter 2%, ele vai ter 120 milhões de comissionamento. E eu acho até que 2% é pouco, tinha que botar uns 10%. Porque tem que divulgar a delação premiada. Mas tem isso que... tudo cria, né, no cidadão comum, uma repulsa, né? Não, sem dúvida. Certo, cria uma repulsa, Até né? hoje nós malhamos Cria- o Judas, né? Faz um Sim. boneco 2000 anos depois e queima o Judas Sim, todo ano. Mas e sabendo veja. que o Youssef vai receber, que não seja 120, seja 50, 30 milhões de reais, isso cria uma comoção popular. Cria, mas a grande questão é que a gente precisa compreender que nós estamos à beira de um estado policial no Brasil. Esses excessos, eles não são aceitáveis. Sobretudo os excessos de espetacularização, porque esses dão a impressão, e é isso que eu acho que no fundo é a pior parte, dão a impressão que o movimento da Lava Jato é um movimento de natureza política, porque juridicamente não vai se manter da mesma forma. Houve a Não, mesma assim, crítica do seguramente. Mensalão, né? Houve crítica parecida com o processo do Mensalão, né? O Mensalão é outro processo complicado, entendeu? Se for haver um julgamento correto dessas questões, jamais seria, como eu estou dizendo, é um absurdo que uma herdeira de banco, por ter sido herdeira de banco, esteja na cadeia e ninguém mais. 20 e tantos anos. E ninguém mais. Então, é exatamente esse excesso, esse excesso decorrente de objetivos transversos que não deveriam existir, mas que aparecem nos próprios jornais. Sempre as acusações que são feitas pelo pessoal do partido, ou da facção da Presidente da República, a crítica deles é essa: olha, peraí, é só política a questão. Essa é nitidamente a sensação que eu tenho, mas não nesse caso, em qualquer caso que seja espetacularizado. Quer dizer, qualquer procedimento na justiça que seja apropriado pela mídia e que a própria justiça goste dessa espetacularização, para mim já é um procedimento duvidoso, de qualidade duvidosa. Porque isso corre o risco do criminoso ser absolvido e a justiça ser condenada ao final desse excesso. Mas se não houver publicidade, nenhuma operação desse porte vá à frente. A publicidade teria a finalidade de ter o respaldo popular. O né? respaldo popular. Mas para que Será que respaldo popular para julgar uma questão numa vara da Justiça Federal lá de Curitiba? O que essa publicidade, a opinião nossa aqui, que diferença faz na consciência do julgador, que é o juiz? Ele é que tem que... É sobre ele que nós exerceríamos ou não qualquer pressão. Eu não sou a favor de publicidade em justiça, em hipótese alguma. Não. Acho que nem a TV Justiça devia existir. Não deveria transmitir julgamento. Acho que as pessoas passam mal assistindo julgamento. Qualquer um que não seja da área do direito chega a regurgitar, porque não é possível tolerar aquela chatice interminável, isso transmitido, espetacularizado.
e juízes que acham graça, ou promotores, ou delegados de polícia, ou servidores públicos quaisquer, que acham graça ser aplaudidos em supermercado e consideram que isso é realmente importante. Ora, isso fazer justiça, ser aplaudido em supermercado, em livraria, Isso não é um é. caso que aconteceu com o Joaquim Barbosa, né? Exato, Ele é o protótipo disso. É o protótipo do juiz espetacularizante. Inclusive, eu penso até que a lei de delação premiada, ela estende para qualquer cidadão o direito de fazer uma delação premiada, ainda que ele não esteja dentro da organização criminosa. A redação, ela é um pouco confusa nesse ponto. No entanto, a tese da delação premiada, eu tenho que ser partícipe de um crime, né? E organização criminosa são 4 ou mais elementos. No entanto, quando eu, cidadão, sou vítima de um crime, eu posso denunciá-lo utilizando os benefícios da delação premiada. E a corrupção, né, a improbidade administrativa, qualquer cidadão é vítima de corrupção. Qualquer cidadão é vítima de improbidade administrativa. Então, eu penso que, e penso isso como advogado e como cidadão, eu acho que sem essa publicidade, com todos os talvez senões... a discussão seja o nível da publicidade, né? Exato. O nível, né? Uma coisa é fazer o espetáculo, outra coisa é divulgar, né? Acho que tem níveis aí diferentes, né? Não Até sei se- porque o poder público ele tem a obrigação de dar publicidade às coisas, não espetacularizar, sim. mas publicidade o serviço público tem obrigação. Para isso existe o Diário Oficial. É lá que se publica. Os diários oficiais que são um veículo de divulgação disso. Mas é que não pouca entrevista. gente acessa, né? E aí os veículos de Pouca comunicação gente, têm não, papel ninguém, nisso. né? Quase ninguém. Quase ninguém. Você tem aí 0,001%. Quem Não, eu leu o concordo com Diário o Barroso. Oficial é por extrema obrigação. Eu concordo com o Barroso no equilíbrio, na medida certa da divulgação. Porque essa hiperdivulgação começou com o Mensalão, né? Que eu saiba, nunca existiu isso. E começou lá no Existiu Congresso. em alguma... Não, Começou no Congresso Nacional com os depoimentos dos acusados. É. Em 2005, quando estourou o esquema do Mensalão, Sim. começaram depoimentos que eram transmitidos a fio aí pelas emissoras de TV Sim, e eram sim. repercutidos nos Mas lá jornais. nos tribunais, lá no Supremo, né? Também, depois Não, no mas, Supremo. mas a relação complexa entre mídia e justiça é uma relação problemática desde sempre, né? Nas páginas policiais, desde sempre, a pressão da mídia sobre o corpo de jurados pode alterar o resultado de um julgamento. Sim. Ora, se ela pode alterar o resultado do julgamento, então ela não é bem-vinda. Agora, em tese, não pode alterar, a mídia não vai alterar em nada o julgamento de um tribunal ou de um juiz. Para que, então, espetacularizar se não vai alterar o convencimento do juiz? Porque tem total liberdade de convencimento e esse é um princípio estruturante do nosso direito. Eu tenho resistências a qualquer tipo de espetacularização da mídia, seja o júri, sei lá, da Tom Marrom, foi um júri célebre em Belo Horizonte, seja o da Daniela Pérez, seja o caso do Mensalão. Agora, é interessante você lembrar o Mensalão. Essa lei da delação premiada, ela é do tempo da presidente Dilma Rousseff, portanto, já é posterior ao Mensalão. Ela já está envenenada por essa noção de que, enfim, é preciso espetacularizar, é preciso pagar. Não que eu seja contra a delação premiada. Eu só acho que nós temos que avaliar. Tudo no mundo do direito tem que ser pensado com muita parcimônia, com muito equilíbrio. Talvez uma certa divulgação não fosse absurdo, mas uma divulgação passo a passo, um acompanhamento passo a passo, como se faz, na verdade, acaba desinformando. Sem dúvida, sem dúvida. E qualquer conhecimento científico, ele só vai evoluir com base no argumento contrário e com base na regra da experiência. Temos que aplicar um modelo para testá-lo lá na frente. Mas eu vou só fazer uma parte aqui em relação ao trabalho da mídia. Ela os veículos de comunicação fazem o que está acontecendo. Eu acho que se houver espetacularização, é de quem está passando as informações e não da mídia. Claro. Porque no momento em que... Muito mais o uso da mídia do que... não é a mídia que faz a espetacularização. No momento em que você, uma emissora de rádio, televisão, um jornal, um site da internet, recebe
as informações de uma delação premiada, de um depoimento, que fulano vai prestar depoimento aqui e ali, que aquele empreiteiro foi preso, isso é uma notícia de interesse, de um interesse altamente público. Então, a mídia vai fazer a cobertura e vai fazer a divulgação. Então, se houver espetacularização, é de quem está promovendo isso, não por parte da mídia. Sem dúvida. É bom ser a sua colocação, porque muitas vezes a mídia acaba pagando pato, né? A mídia é sempre muito culpada de tudo que acontece, mas a mídia não fala mentira, ela divulga o que está acontecendo. Certo. Cena Política faz um intervalo e volta já já. Segue Cena Política debatendo a delação premiada e o impeachment. Antes de voltar, vamos centrar aqui um pouco na questão do impeachment, eu queria falar do seu livro. Eu falei que ia falar do seu livro. O maior livro do mundo tem que tamanho? Ele tem 7.530 quilos, 7 toneladas e meia. Só uma Scania Vabis para... Só. As páginas Quantas são páginas? de 2,40 metros por 1,50. São 42 mil páginas. Mas que livro é esse, E Leon? foi a consolidação, a tentativa de consolidação da legislação tributária brasileira, com um único objetivo, intuito de provocar um debate acerca do excesso de burocracia, porque o problema do contribuinte brasileiro já não é mais pagar o imposto, é como pagar. É A burocracia cor da aí. guia, se a guia, o carimbo é azul, se é roxo, se é do lado esquerdo, se é do lado direito. A Esse é que é o burocracia problema. tomou conta de tudo. Tomou conta de tudo. Não é mais o quantum de pagar o tributo. O problema chama burocracia. Agora, esse livro teve quantos exemplares? Apenas um exemplar, ele foi lançado no Congresso Nacional em março do ano passado. E o Brasil hoje edita cerca de 13.200 normas tributárias por ano, 35 por dia. Nesse período dizer, que o nós livro- estamos aqui, foi publicada 1,7 leis tributárias. Quer dizer que o seu livro só está aumentando. Só está aumentando, tive que parar porque senão não tem jeito. Isso aí é duro. Impeachment, professor José Luiz. Houve o Collor saiu por causa do processo de impeachment. Não houve impeachment do Collor, ele não, renunciou antes, como se sabe. Né? E parece que em poucos países do mundo, presidentes sofreram um processo de impeachment. O assunto volta agora, no seu entender, no entender também dos demais debatedores aqui, como um assunto requentado, um assunto histórico, com um viés histórico, ou apenas uma questão de briga de situação e oposição? Queria a opinião de você. Não, veja, primeiro, as pessoas dizem que impeachment é golpe. Impeachment não é golpe. Impeachment é um instituto regulado pelo direito que pode ser movido, que as pessoas não olharam para ver em que circunstâncias se pode mover o impeachment. Não é? Os que defendem a presidente da República dizem, não, ela não cometeu nada de crime de responsabilidade. Mas a Constituição declara o que é crime de responsabilidade. E é tão aberto o texto da Constituição que qualquer coisa entra lá. Quase que incompetência também é crime de responsabilidade. Só um parênteses. Não é a presidente Dilma Rousseff é alvo de vários pedidos de impeachment, como outros presidentes também foram. Sim. Mas mas não tinham fundamento nenhum e foram arquivados no Congresso Nacional. sim. A questão de ter fundamento ou não ter é que é relativa. Quer dizer, se a gente fosse prender a letra fria da lei, a gente tem que achar alguma coisa para encaixar. Mas não é possível haver impeachment algum em lugar algum, mesmo num país pouco civilizado, o que separa países civilizados de países não civilizados é a existência ou não do sistema presidencial de governo. Os incivilizados são presidencialistas, os civilizados parlamentaristas. Por que eu estou dizendo que a civilização é o parlamentarismo? Porque Dilma já teria caído há muito tempo. Não Sistema teria chegado parlamentar. nem até o segundo ano de governo. Tinha caído. Por quê? Porque quem não tem apoio efetivo para governar, apoio parlamentar para governar, e aí sim, em relação ao parlamentar, faz todo sentido a pressão popular, o diálogo direto, a espetacularização, porque o parlamentar tem que ser um espetáculo. O poder legislativo é espetacularizado por natureza. O judiciário é que não pode ser. É isso que eu estava mais cedo repisando antes. Mas a grande questão do impeachment é que ele
é perfeitamente possível e como a Constituição não nos dá muita alternativa... Bom, veja bem, a tradição brasileira nós não tivemos. Entra ditador, sai ditador, eu acho que só um presidente da República foi assassinado no cargo. E nem se declara que foi assassinato. Né? Um acidente aéreo no litoral do Ceará, com o Castelo Branco. Né? Um avião derrubou o avião do presidente da República, ele não foi assassinado. Mas ok, no Brasil não se mata presidente. Renunciar, nós só tivemos o caso do Jânio Quadros. E Dona Dilma insiste que não cai, não cai, não cai, ou seja, ela não vai renunciar. Como ela não vai renunciar? Não vai sofrer nenhum atentado. A única alternativa é a quartelada parlamentar. A quartelada parlamentar é o que foi feito com o Collor. O Collor não caiu por causa de uma Fiat Elba. O Collor caiu porque ele não conseguiu governar. Dilma vai cair não é porque errou, deixou roubar, ou porque roubou, assim, porque pôs ou deixou... Vai cair porque não consegue governar. O Collor ganhou a eleição. Houve uma grande sobra de campanha coordenada, vamos pegar o Google aqui da cabeça, pelo PC Farias. Aquele espetáculo... Pegou um avião, alugou um Boeing, um Japão, não foi 300 mil reais com sobra de campanha. A justiça foi para uma ilha lá perto da África, não sei o nome da ilha, com a família, foi para o Egito. Ilhas Maurícias, se não é Charles, não sei, esqueci o nome agora. Muito bem, foi para lá, alugou um avião, um Japão, foi para lá, com sobras de campanha. Teve a questão da Elba, teve os jardins da Dinda, $1 milhão de reforma daqueles jardins, saiu em tudo quanto é revista, coisa e tal. A Dilma, ela tem esse diferencial, parece. Ao que tudo indica, que eu saiba, e que tem na imprensa, ela não colocou nada no bolso. Esse é o argumento do próprio governo, sim, e dela, de que na questão política, de possível utilização isso não vai ser um diferencial, não? De dinheiro irregular, não ainda saiu o nome dela como beneficiário de qualquer dinheiro ilícito. Não pesa sobre ela qualquer acusação de corrupção. É mais plausível que haja um impeachment por parte das pedaladas fiscais que estão sendo julgadas no Tribunal de Contas da União e depois vão para o Congresso. Os outros governos também fizeram. Os outros governos fizeram. Mas por que está tomando esse... Não estou fazendo nenhuma defesa da Dilma, estou colocando nós estamos falando fatos. Mas por que isso está acontecendo agora? Eu acho que, em parte, pelo que o professor falou, uma base governista ainda esfacelada que faz com que isso tome uma proporção muito grande, porque se outros governos fizeram, por que agora... Mas quem coordena essa base? Quem esfacela a base parlamentar? Quem é que é responsável? O próprio governo. Claro, Dona Dilma Rousseff é a responsável por absolutamente tudo. Olha lá o que diz a Constituição. Artigo 85, para quem quiser conferir em casa. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso 5, a probidade na administração. Inciso 6, a lei orçamentária. Inciso 7, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Isso é qualquer coisa. Então não é impeachment, é perfeitamente possível de caber no caso de Dilma. O que pode ser é que ela não tenha os mesmos hábitos do senador Fernando Collor. Outra vez envolvido aí no petróleo. Como sempre, que são os mesmos que sempre governaram esse país, que não saíram do governo, continuam governando. Agora, a grande questão é, para que o impeachment tenha possibilidades, basta ter um presidente da República sem vocação para ser presidente da República. Esse é o caso então, a questão do atual política, presidente. A questão é muito mais sem vocação para ser político, né? Sem vocação para estar à frente de um país como o Brasil. Ou seja, essa é a questão. A situação fica muito mais política do que tudo, né? Mas quando você tem um parlamento... Veja, nós estamos diante de crime político. Como é que você tira a política da discussão? Sem dúvida. Você está diante de crime de responsabilidade, você está diante do governo do país. Eu não estou dizendo que as pessoas deveriam ter votado contra a Dilma, perdão que eu bati no microfone. Aliás, eu tenho um amigo que diz assim, nunca vou perdoar a Dilma por me fazer votar no Aécio. E o outro que diz, nunca vou perdoar o Aécio por me fazer votar na Dilma. Não, a questão não é em quem se votou, em quem se vai votar ou deixar de votar. A questão é, o governo brasileiro está funcionando? Não. Então tem que mudar o governo. A ingovernabilidade é que vai... A ingovernabilidade é o fator político, vai desaguar no impeachment. Social e político determinante para que a questão jurídica do impeachment se manifeste. Mas, para isso, evidentemente, tem que ter vontade política, maioria parlamentar, o impeachment precisa de 3/5 da Câmara dos Deputados para se ingressar, ou 2/3, agora me esqueci, mas é uma maioria qualificada
para começar a tramitação do processo, o julgamento no Senado também é complexo, isso vai demorar, não é para agora não. Quem acha que semana que vem Dilma já está fora, vai demorar até a próxima eleição? Não. Olha, Dilma não é mais a presidente da República, ela hoje é só um fantasma assombrando o Palácio do Planalto. Mas vai continuar assombrando por um bom tempo até que se tenham todas as condições políticas ou de convencê-la a renunciar ou de convencer o parlamento a extinguir o mandato dela. Agora e ainda tem duas possibilidades, o professor pode confirmar para mim, de caso dela sofrer impeachment, em uma das hipóteses são chamadas novas eleições e em outra hipótese o segundo colocado é chamado, no caso, o senador Aécio Neves. Não é crime. Isso por causa daquele crime de responsabilidade e outro por causa de corrupção. Me parece que se pelo caso de corrupção, ela em si é afastada do cargo e o vice-presidente assume. E no caso do crime de responsabilidade por causa das pedaladas fiscais, aí a chapa é o crime Dilma... de campanha que faz o segundo... É o crime de campanha que faz o segundo... o professor pode confirmar para mim. Pois vejam bem, depende exatamente de como a maioria parlamentar estiver pensando. Dificilmente se formará a maioria para ter novas eleições no Brasil. Ou se faz uma maioria para que o vice-presidente assuma a presidência da República e faça um governo de união nacional com a participação do PMDB, que é o partido dele, do PT, do PSDB e de outros partidos, é uma opção. Outra opção não existe. Eu acho absolutamente impossível que se afastem presidente e vice-presidente. Mas no caso das pedaladas, eles não podem ser afastados, porque aí os dois, ela como presidente e ele como vice, no mesmo governo... Mas se ele não estava governando, como é que vai afastá-lo por estar governando? Não, o ato não é dele. A caneta, né? A caneta do presidente. A responsabilidade, no caso, porque o impeachment ele exige o crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade é da pessoa que tem efetiva responsabilidade. Quem assinou o balanço. Goste-se ou não do Michel, você que está em casa, que quer que Dilma saia, o presidente será o Michel Temer, no lugar dela. Constitucionalmente falando. Isso ou não é isso? Sem dúvida. Ou é assim ou não tem. Mas nós vamos falar no próximo e último bloco. Você está falando de maioria parlamentar. Muitas pessoas alegam que estamos aqui vivendo um parlamentarismo branco, onde o Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados, está no comando. Só que quem está no comando, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é acusado de ter colocado 5 milhões de reais de propina do Petrolão. Dólares, né? Tá dólares. Mas a advogada fugiu. O que dá 15 milhões, né? O que dá Mas a advogada fugiu do país. Boa correção. 15 milhões de reais, 5 milhões de dólares, mais de 15 milhões. Nós voltamos daqui a pouco com o debate de cena política. De volta à cena política, debatendo a possibilidade de impeachment no país, a delação premiada, enfim, essa crise política que o país atravessa. Te perguntaria, eu falei aí da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, também temos o Senado, o Renan Calheiros. Como é que, na sua análise, vai prosseguir esse debate sobre impeachment, sendo que também o parlamento está sendo alvejado, atingido? Se na hipótese de impeachment somente da presidente, o vice assume sem nenhum problema. Na eventualidade do presidente e do vice serem afastados, é o presidente do Congresso, né, é o Eduardo Cunha, que assumiria a presidência. Com uma delação na cabeça, né? Com uma delação na cabeça. De mais de 15 milhões na cabeça. Na sequência, teríamos o presidente do Senado. Também acusado. Também... Aliás, isso é recorrente, né? E, por fim, sobra o presidente do Supremo Tribunal Federal. O Renan Calheiros... Que é o terceiro, quarto na ordem, né? Há 4 ou 5 anos, o Renan Calheiros envolvido naquele caso com aquela companheira de profissão, jornalista, né? Que ele pagava a pensão do filho que teve com a jornalista. Exato. Com dinheiro de uma empreiteira, né? E esse enfrentamento que o Congresso tem feito com o Poder Executivo, ele é muito atípico, porque legislador no Brasil, até agora, não tiveram mandato, tiveram mandados.
porque não legislaram. Muito bem. Né? Nunca legislaram. Um mandado. Né? Não tiveram mandatos, tiveram mandados. Legisla-se o que chega lá para legislar. Né? O volume de medida provisória que o Congresso foi entupido de medida provisória, de emergência, que não tinha nada de emergência, que é a característica de uma medida provisória, né? Isso tudo foi no pacote votado dentro do Poder Legislativo, sem nenhum enfrentamento, sem nenhum questionamento. Né? Porque legisla, até agora, pelo que nós percebemos, legisla quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro era o Poder Executivo e ele que determinava. O poder econômico, né? O poder econômico. Mas é porque o grande problema da nossa Constituição é que ela foi pensada por parlamentaristas, mas, afinal, se transformou numa Constituição presidencialista. Pensada por parlamentarismo, afinada por presidencialistas. Não, conspurcada, né? Poluída pelos presidencialistas. E essa poluição presidencialista ela gerou um problema, que é uma concentração inédita de poder nas mãos do Poder Executivo. Não um presidencialismo de colisão, como eles gostam de dizer, mas eu sempre preferi a expressão presidencialismo imperial, que combina mais com a ordem constitucional de 88. O que nós estamos vendo é uma anomalia que pode parecer abominável, mas que é benfazeja. É uma maravilha você ter uma Câmara dos Deputados altiva, que não um presidente de Câmara dos Deputados altivo, que não baixa as cabeças, que não cede, que não vive num mundo em que o parlamento é menos importante do que o Poder Executivo. Isso revela, ao contrário do que a gente imagina, um amadurecimento institucional. Se todos os presidentes de todos os parlamentos resistissem ao Estado policial, a nossa situação caminharia mais na direção da democracia. O problema é que o Eduardo Cunha, cuja pauta, em relação a muitos de nós, tem problemas graves. Mas esse é o parlamento. Quem votou o parlamento fomos nós, esse é o nosso parlamento. Nós temos um parlamento conservador. Mas é bom que um parlamento, mesmo sendo conservador, seja um parlamento ativo. Um parlamento uma altivez na mão de um político retrógrado e também envolvido, né? Mas atenção, nada do que ele coloca em votação, ele deixou de ser aprovado antes pelo Colégio de Líderes. Então são os líderes da casa que estão definindo a pauta, e não o presidente, simplesmente. Agora, nós temos também que separar o que é governabilidade e o que é a parte criminal da coisa. Nós estamos o tempo todo dizendo, não, porque está aí corrupção, temos que tirar a presidente por causa de corrupção. Não, nós não temos que tirar a Dilma, não é por causa de corrupção, não. É porque ela não tem condição de governar, ela não sabe governar, simplesmente. E articularam de uma tal forma, levaram o segundo turno, levaram as eleições de uma tal forma que as pessoas não tinham alternativa a não ser votar nela ou no senador Aécio. E aí, com o problema, o resultado que a gente está vendo, né? Esse governo misto, que a gente olha e não sabe bem se é um governo do PT ou um governo do PSDB. Né? Ou se é um parlamentarismo. Ou se é Não, se fosse um parlamentarismo, tinha um ponto positivo. Porque nós poderíamos derrubar o governo. Livremente, sem que alguém dissesse que é golpe. Porque é irritante a militância petista dizer, não, falar que vai tirar presidente é golpe, então fazer oposição é golpe. Interessante que o país já teve parlamentarismo, foi na época do Getúlio, Tancredo Neves, avô de Aécio, foi primeiro-ministro de um regime, não sei se era puramente parlamentarista, mas que tinha um viés parlamentarista. Não, teve na época o presidente da República que boicotou o presidencialismo o tempo todo, porque o João Goulart não era desse mundo, né? Ficou o tempo todo boicotando o parlamentarismo até acabar com ele. Sim, sim. E tivemos parlamentarismo brando, mas no Império, né? É aquilo que o golpe militar de 1889 acabou, o nosso avanço em direção ao sistema parlamentar de governo. E a gente teve um referendo, um plebiscito, me lembro muito bem, presidencialismo ou parlamentarismo, no qual o presidencialismo ganhou de balaiada, né? Agora, o país ele vem passando por um momento de crise econômica já há muitos meses, desde antes da eleição. Sim. Primeiro em consequência da crise internacional e depois por desmandos, desajustes do próprio governo. E o pior veio, né? Esse baque da China, que aconteceu agora no final de semana. Aí muitas pessoas perguntam, se o senador Aécio Neves tivesse ganhado a eleição, será que ele não teria tomado as mesmas medidas ou medidas parecidas de ajuste fiscal para colocar o país nos trilhos? Ele não estaria sendo bombardeado da mesma forma agora?
Isso é uma pergunta que Claro muita gente estaria. faz. Eu, inclusive, no meu Facebook, que não é aberto para todo mundo, mas faltando 1 minuto para o resultado das eleições, eu não disse a ninguém que eu votei no segundo turno. No primeiro turno foi público, no segundo turno eu não declarei. Mas fiz uma anotação no meu Facebook dizendo assim, falta 1 minuto para sabermos contra quem eu estarei lutando em defesa do impeachment, porque os vices têm condição de governar. Os candidatos à presidência da República, na minha opinião, não teriam condição. Agora, o Aécio levaria uma vantagem em relação a Dilma, que ele sempre poderia dizer que a culpa é dela, né? Ela vai dizer que a culpa é de quem? Agora, grande parte... E ele é melhor articulador político do que ela. Talvez ele tenha mais perfil para fazer política o vice do Aécio também seria interessante, a Luiz Nunes Ferreira. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É um grande quadro, um homem preparado, um homem de esquerda, historicamente da esquerda. Ele foi motorista, né? Motorista do Lamarca, Lamarca ou Marighella? Segurança do Marighella, Lamarca. Agora, grande parte também do movimento político pró-impeachment, do movimento social pró-impeachment, é em decorrência da crise econômica. Claro. Porque nós somos extremamente comodistas. Se a economia estivesse bem, se o PIB estivesse aí crescendo 3%, 4% se a crise ainda fosse marolinha, como disse o Lula, ninguém se falaria. Se o governo não estivesse nos atrapalhando, nós nem nos lembraríamos dele. Agora, a sensação que a gente tem é que o governo está atrapalhando. Nem a crise política, que é grave, nem rompimento de presidente da Câmara, eu concordo com o senhor, iria fazer com que a população estivesse revoltada. Claro. Quando mexe no bolso, quando as filas de desemprego reaparecem, quando você vai no supermercado e o seu poder de compra diminui, aí o governo está aniquilado. E nós temos que se nós formos ouvir hoje, se nós formos pensar no governo 1 minuto, nós temos preguiça de trabalhar. A relação de quem produz com quem nada produz é extremamente tensa. Então, eu penso hoje, lembrando uma frase do Dante, que o lugar mais quente do inferno está reservado àqueles que foram comodistas nos tempos de crise. Então, eu acho que nós temos agora que... Porque governo não vai resolver nosso problema, Congresso não vai resolver, Dilma não vai, PT não vai, PSDB não vai. Eu acho que Mas nós eles podiam mesmo, parar de atrapalhar, pelo menos, né? Se pudesse parar de atrapalhar, já estava bom. Eu acho que nós vamos ter que criar um mecanismo de enfrentamento dessa crise, de coragem para enfrentar isso. Interessante colocar o Dante, o poeta Dante, e ele falar da crise tão bem. E eles falam, muito bom. E nesses últimos dias surgiu a informação de interlocutores do ex-presidente Lula de que ele queria se reunir com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para discutir a questão política, a questão econômica. Nossa, mas não pode porque a oposição... Gente, eu acho super sadio que um ex-presidente da República se reúna com o seu antecessor para discutir o país. Sobretudo quando são amigos íntimos de tantas décadas, né? Pois é. Sobretudo quando começaram na política juntos. O Lula foi o primeiro coordenador de campanha do Fernando Henrique. PT e PSDB são um partido só, isso todo mundo sabe. O PT faz as mesmas coisas que o PSDB sempre fez. Tudo né? igual. Mas eu digo o seguinte, racionalmente, para discutir os rumos do país, é interessante a presidente com seu antecessor Lula, com seu antecessor Fernando Henrique. E chama o Sarney e o Collor também, porque ficam deixa mais quietinho os dois lá, deixa os dois quietinhos. Mas por que não se reunirem para o bem do país e que a oposição seja feita no âmbito do Congresso Nacional? Se discutindo os projetos para o bem do país, o que a oposição não concorda, ela bate de frente, ela promove ajustes, por que não? O que o Brasil precisa é a união das forças políticas, sejam elas de quais correntes, a união do poder econômico, a união da população, das universidades, dos intelectuais, para o bem do Brasil. E estão demonizando esse possível encontro com... O Fernando Henrique já falou que não quer se encontrar, mas estão demonizando esse encontro. E falando em demônio, Churchill falou isso muito bem. Certa vez ele falou que se o Hitler fosse para o inferno, ele cogitava de fazer uma aliança com o capeta. E é hora de aliança, não adianta. Eu não estou nem dizendo de aliança política, não. Eu estou dizendo de duas autoridades, dois ex-presidentes da República, duas pessoas que comandaram o país em situações diferentes, são de correntes políticas diferentes, e sentar e debater ideia para o país. Eustáquio, mas você está muito mais certo do que você pensa. O que se está defendendo hoje, foi essa a tentativa do PT, é que ao invés do Michel Temer comandar um governo de união nacional, e a única lembrança que a gente tem
recente, o governo de União Nacional, foi o governo do presidente Itamar Franco, de longe o melhor governo da história que a gente viu aí nesses últimos 30, 40, 50 anos, tranquilamente, mas estão defendendo que ao invés do Michel coordenar um governo de União Nacional, que seja a própria Dilma. Mas para isso tem que convencer os tucanos a irem para o governo primeiro, né? Porque, evidentemente, um governo de União Nacional não pode ter oposição. A ideia de um governo não de pode União ter tucano no muro, não, né? Estou me avisando que o programa acabou, pena, porque poderia a discussão render muito mais aqui, né? A gente faria até 2 programas com esses temas, mas agradecemos ao professor José Luiz, jornalista Eustáquio Ramos, Leôncio, e um grande abraço para todos. E agradecemos também a vocês. Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.